Tem uma pergunta bastante interessante que eu confesso achei muito difícil, muito complicada. Mas você estudando a Bíblia de maneira completa, você vai poder ter uma visão geral, não uma resposta que explica tudo, né? Mas dá um panorama, né? Que o homem pecou, deu o sábado ali e ele foi expulso do jardim, né? Aparece no contexto Noé, aparece os patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó. De lá até a entrega dos 10 mandamentos, não aparece nenhuma instrução com relação ao sábado, com relação à lei. É realmente um assunto muito difícil. Não tem, né? O único texto que aparece ali é que Abraão guardou minhas leis, os meus mandamentos, os meus preceitos, mas qual foram estes? Não sei. Ele falhou, né, e vacilou, mas em suma foi perdoado, né, e Deus considerou ele como justificado, né? Mas a pergunta é que não aparece nada ali, né? Então esse sábado foi dado exclusivamente para os judeus, né? Agora, qual é a resposta para isso? Eu não tenho nenhuma resposta para isso, infelizmente, né? Mas tem algumas coisas a considerar, né? A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Embora não apareça lá Abraão, etc, tal, não aparecem instruções com relação ao sábado, com relação ao adultério, que Abraão cometeu uns erros ali, né? E ele foi puxado a orelha dele. Ele sofreu pelas consequências de casar, de ter uma outra mulher, tá certo? E a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram. Então, se todos pecaram, o Isaac, o Jacó, aquelas pessoas que fizeram parte da geração pecaram e todas pagaram por isso. Inclusive o Adão, que foi o primeiro a pecar. No caso, depois de Eva, né? Mas o primeiro homem foi o Adão. Logo nesse aspecto ali, todos estão carecendo da glória de Deus. Não aparece nenhuma narrativa explicando, mas diz que todos pecaram. Então está implícito a ideia de que todos, com lei ou sem lei, porque existe no nosso coração, né, a ideia implícita de o que é certo e o que é errado. Embora não estejam todas as instruções ali, à vontade de Deus, mas existe dentro do nosso coração uma lei. Agora o sábado é algo de revelação ao longo do tempo, né? Está na natureza. Existe um ciclo de 6 dias e o sétimo, depois de um momento de trabalho, existe o descanso. Tá certo? Então não há explicidade, né? Algo claro no Antigo Testamento com relação a esses detalhes entre Adão e Moisés, né? Mas existe um claro, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então Deus começa já a enaltecer a sua lei. Em um momento claro, né, da história, ele começa a exaltar a sua lei, ele começa a destacar como fundamental, como base do seu governo, como base da legislação de Israel daqui de hoje em diante. Mas todos em que puderam ter informações, Deus ensinou, né, orientou a eles ali. Então, talvez não tenham todas as instruções, os índios não tenham instruções, povos, né, que estão em terras longínquas, mas eles têm seus regulamentos, as suas regras, e com isso eles baseiam as penalidades daqueles que desobedecem. Então, de maneira geral, o povo que a Bíblia não fala, né, que tem esses detalhes ali de lei, sábado, não adulterarás, mas existe a ideia de obediência. Então, com isso que nós norteamos essa ideia, né? Que não está claro com relação ao sábado, com relação ao casamento. Mas todos sabem ali, inclusive o faraó, inclusive aquele homem lá que queria possuir a mulher de Abraão, sabia que ele estava cometendo um erro. E Abraão foi punido, foi puxado a orelha dele porque ele estava mentindo, tá certo? Embora não tinha 10 mandamentos, mas a noção de mentira, de adultério, estava muito clara ali, tá certo? Então essa é uma análise. Se você desconsidera essa ideia, faça um comentário, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e um forte abraço.